A Guerra do Vietnã é consequência direta da Guerra da Indochina. Durante esse conflito, que aconteceu entre 1946 e 1954, vietnamitas lutaram contra o domínio colonial francês na Indochina Francesa, colônia da França que agrupava Vietnã, Laos e Camboja. Depois dessa guerra, o Vietnã garantiu sua independência em duas entidades ideologicamente distintas. A independência vietnamita foi estabelecida durante a Conferência de Genebra, em 1954, na qual foi definido também que o Vietnã seria dividido em duas nações distintas. O Vietnã do Norte, de orientação comunista, seria governado por Ho Chi Minh e teria Hanoi como capital, já o Vietnã do Sul seria governado por Bao Dai e teria Saigon como capital. Cada governo seria apoiado por União Soviética e Estados Unidos, respectivamente. Na Conferência de Genebra, definiu-se ainda que o Vietnã seria reunificado a partir de eleições marcadas para 1955. No entanto, o governo de Dien Bien rejeitou participar das eleições, alegando que não acreditava ser possível conduzir eleições livres no norte do Vietnã. Ambos os governos existentes do Vietnã eram caracterizados por violações dos direitos humanos. Com a tensão entre os dois governos estava alta, o governo de Ho Chi Minh convocou milhares de guerrilheiros comunistas no sul do Vietnã a rebelarem-se contra o governo de Dien Bien. Assim, inúmeros ataques começaram a acontecer e levaram ao início da guerra em 1959. O governo do norte construiu uma série de estradas ligando o norte ao sul para dar suporte aos guerrilheiros, conhecidos como Vietcongs. Bom, o Vietnã do Norte, ele foi fundado por Ho Chi Minh em 1950, reconhecido pela China, União Soviética e pela França. Essa república, ela era aliada à União Soviética e o governo deles era o comunista. E esse governo, ele tinha como objetivo que o país se reunificasse, mas essa reunificação só ia acontecer se eles armassem um conflito contra o Vietnã do Sul. E foi isso que aconteceu. Ocorreu lá o conflito, né? E nisso, os norte-americanos, eles acabaram sofrendo uma forte resistência dos vietnamitas, que gerou um conflito grande. E esse conflito, ele levou à derrota militar dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. Aí, tá, no ano de 1975, em 30 de abril, ocorreu a queda de Saigon. Saigon era a cidade lá do sul, da parte do sul. E essa queda ela acabou possibilitando que o país se reunificasse. Essa reunificação ocorreu em 2 de julho de 1976, e nisso tudo acabou se tornando a República Socialista do Vietnã. Bom, Vietnã teve a sua divisão com Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, né? Vietnã do Sul, capitalista, sofreu meio que um golpe do Estado com a divisão na qual se instalou-se uma ditadura. Os Estados Unidos, ele apoiou esse golpe militar porque ele, tipo, acreditava que com a ditadura fosse ter mais influência do socialismo no Vietnã do Sul. Muitas pessoas eram contrário desse sistema de ditadura e muitas das pessoas eram tipo guerrilheiros, é, lutando contra aquele chamado Vietcongs. Eles não chamavam assim, era um apelido tipo pejorativo que que os opositores davam para eles. E eles eram a aliança libertadora do Vietnã do Sul, lutando contra sua libertação do Vietnã do Sul e recebendo apoio, inclusive do Vietnã do Norte, que era o socialista, assim como os Vietcongs. Com esse apoio, os Estados Unidos ele não podia ficar para trás, né? E foi apoiando o regime do Vietnã do Sul
norte contra sul, socialismo versus capitalismo, é, um centro, um cenário típico de Guerra Fria. Mas o que se destacou nessa guerra foi o enorme empenho dos Estados Unidos, pois ele simplesmente apoiava o regime, depois começou a enviar suplementos e depois enviar uma quantia de soldados, de 500 mil de soldados. Então, ele investiu com muita força. Por isso que a guerra foi marcada, pois foi muito violenta. Inclusive, vários analistas disseram que na Guerra do Vietnã foi usado 3 vezes a quantia de bombas que foi usada na Segunda Guerra Mundial inteira. Depois de todos esses conflitos, o Vietnã se unificou, virou amigável com a União Soviética, um país comunista e virou um só país até hoje. A Guerra do Vietnã surgiu durante anos sem que os Estados Unidos participassem diretamente do conflito. Nos primeiros anos, o papel dos Estados Unidos no conflito foi o de fornecer armas e conselheiros militares, que faziam o treinamento dos exércitos sul-vietnamitas. No entanto, a política americana alterou-se com Lyndon Johnson no poder. Assumiu a presidência depois do assassinato de John Kennedy, que aconteceu em novembro de 1963. A participação efetiva dos Estados Unidos no conflito ocorreu após o incidente do Golfo de Tonkin, em agosto de 1964. Nesse incidente, a embarcação americana USS Maddox foi atacada 2 vezes por torpedos norte-vietnamitas. Os ataques, nunca comprovados pela Marinha Americana, foram usados como pretexto para a aprovação de resoluções que permitiam o envio do exército americano para a guerra vietnamita. Acredita-se que ao longo dos anos de conflito, pelo menos 1,5 milhão de pessoas tenham morrido, e que esses números possam ter alcançado os 3 milhões de mortos. Os exércitos americanos acumulavam 58 mil mortos durante os anos de envolvimento na guerra. Fim da Guerra de Vietnã. Bom, em 27 de janeiro de 1973, os representantes do Vietnã do Norte e do Sul, bem como dos Estados Unidos, eles assinaram em Paris um difícil acordo que pôs fim à Guerra do Vietnã. Bom, nenhum outro acontecimento mobilizou tanto a opinião pública internacional nos anos de 1960 a 1970 quanto a Guerra do Vietnã. E pela primeira vez na história, as batalhas de campo elas foram exibidas no horário nobre das televisões. E 55 mil combatentes dos Estados Unidos morreram no conflito. E também com isso, o presidente norte-americano Richard Nixon, ele queria terminar a intervenção militar dos Estados Unidos na Indochina, falando o seguinte: falo hoje à noite no rádio e na televisão para anunciar que fechamos um acordo que põe fim à guerra e teve trazer a paz para o Vietnã e o do Sudeste Asiático. Bom, durante os próximos 60 dias, as tropas norte-americanas serão retiradas do Vietnã do Sul. Temos de reconhecer que o fim da guerra só pode ser um passo em direção à paz. Todas as partes envolvidas do conflito precisam compreender agora que esta é uma paz duradoura. Bom, e com isso também teve uns papéis dos meios de comunicação, que existe uma lenda de que os meios de comunicação que decidiram a Guerra do Vietnã. Também na prática, porém, não existiam imagens dos crimes cometidos pelas tropas norte-americanas, né? E nem das ondas de execuções dos comunistas nos territórios por eles conquistados. Então, diversos estudos científicos, eles demonstraram que as imagens das batalhas militares, dos feridos e dos mortos mutilados, eles eram representadas apenas a 5 a 7% do noticiário de TV sobre o Vietnã. E além disso,
a maioria das cenas de guerras foram fictícias, porque as equipes da TV, elas não chegavam com seus equipamentos, tipo, até os últimos ricões das florestas. E também é certo que os correspondentes, eles tiveram mais liberdade do que em outras guerras, tipo, para escrever críticas ao governo, né? Então, mas, tipo, nas TV, a maioria das reportagens de 3 a 4 minutos mostravam conflitos sem nexo, de forma distanciada.